Todos sejam muito bem-vindos ao programa Cara a Cara AD Caramuru, nosso primeiro programa, e você seja muito bem-vindo, você com toda a sua família. Mas antes, a gente vai apresentar para vocês cada um do pessoal que está aqui. Bom, o meu nome é Samela Maíra e a gente está aqui com convidados muito especiais para a gente. Primeiro, a gente está aqui com o evangelista Marcelo, da nossa casa de Caramuru, também vice-pastor da nossa igreja. Seja muito bem-vindo. Já é bem-vindo, né? Já é de casa. Obrigado. Estamos também aqui com a Cris Ofred, ela também é daqui de Caramuru. É uma pessoa muito influente aqui na nossa igreja, sempre servindo os irmãos. Agora ela está com os adolescentes na regência e Deus tem trabalhado muito na vida dela. Mas a gente vai falar sobre um assunto que está muito em alta hoje, que é a pandemia do coronavírus, né? E como que a igreja está se comportando nesse momento, como que as pessoas podem se comportar nesse momento, mas o tema central é pandemia revelando corações. Quem é você nesse momento de crise? Boa pergunta, né, gente? Mas antes da gente começar, a gente vai fazer uma oração, porque a gente crê que o Espírito Santo é quem direciona a gente. Amém? Vamos lá. Senhor, meu Deus, muito obrigada, porque o seu Espírito Santo já se faz presente aqui. Obrigada porque é o Senhor que flui através da gente, seja em criatividade, seja em palavra, meu Deus, seja em inspiração, e que esse momento que a gente está aqui venha falar ao coração de cada um que está assistindo, que essas pessoas possam sorrir, possam rir, ter de novo no seu coração a esperança que talvez foi roubada, e que o teu Espírito Santo venha estar com a gente, porque o Senhor é o nosso melhor amigo, independente da situação que a gente venha passar. Nós te convidamos para esse momento, o Senhor é bem-vindo aqui e que o primeiro lugar seja sempre seu. Assim nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, como a gente tinha falado, a gente vai falar sobre a pandemia do coronavírus e sobre quem a gente é nesse momento. E a gente percebeu que nesse período existem 3 tipos de pessoas. Primeiro tipo de pessoa, os desesperados. Aquelas pessoas que falam, meu Deus, socorro. Quando é jovem, fala assim, meu Deus, eu não casei. Jesus está voltando, o vírus está aí, eu não casei. É o pessoal do desespero. O segundo grupo é o pessoal do tô nem aí. Ah, que vírus o quê? Não é tão forte assim, é tão inofensivo, não estou nem enxergando. Não é tão perigoso assim. E o terceiro grupo são dos otimistas realistas. As pessoas que sabem que o problema é sério, que não é brincadeira, mas que também têm fé no coração. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu quero saber em qual desses grupos vocês acham que, no começo disso tudo, em qual grupo vocês se identificaram? Vou começar primeiro com a Cris. Qual desses grupos você acha que você falou assim, nossa, sou desse time? Primeiramente, a paz do Senhor a todos. Realmente, isso é um tema super abordado nesses dias, né? Eu diria que eu estou no grupo dos otimistas, né? Porque é claro que nós vivemos numa realidade que nós não podemos ficar como aquela rotina anterior, para lá e para cá, indo a mercados, indo a postos de saúde, indo aos médicos. Nós temos que ter o devido cuidado, a devida prudência. Coisas que eu diria também que depende muito do ponto de vista. Eu acho que se eu estivesse no grupo de desesperados, eu nem estaria aqui. Essa é a realidade. Eu estaria trancada dentro de casa, né? Mas também não estou nem aí, não existe. Nós temos que estar dentro do contexto da nossa realidade. E temos que ter conscientização que realmente existe, que pode ser letal, principalmente para aqueles grupos de riscos, né? Então, nós temos que ter cuidado com as nossas crianças, que mesmo que se mostre que não está dentro daquele grupo, que tem baixa mortalidade ou nenhuma, abaixo de 10 anos, entendeu? Mas a minha principal preocupação hoje realmente é de se manter em casa por aqueles que podem se contagiar e podem, a partir daí das nossas atitudes, por muitas vezes, se formos imprudentes, se prejudicar por conta disso. Então, nós temos que, sim, se conscientizar e ser realista, acima de tudo, e não ser imprudente, que é aquele, e tão pouco desesperado, porque aí é contraditória a palavra de Deus, né? E você, irmão Marcelo, no começo de tudo, como que você estava? Fala a verdade, seja sincero. A paz do Senhor, amados. Quero cumprimentar todos aqueles que estão nos ouvindo, né? Já agradecer o convite aqui da amada Samela,
né, também os irmãos que estão aí na retaguarda desse trabalho. E louvar a Deus, Samela, porque em todas as coisas somos mais do que vencedores, né? Nós aprendemos isso desde o começo. E chega a hora que a gente precisa se posicionar, né? Bem interessante quando existem 3 grupos distintos de pessoas, né, que veem o vírus de uma forma, de uma segunda forma e de uma terceira forma, né? E a pergunta que você fez, bem pertinente, vai nos levar a essa convicção. A gente venceu o mundo com a arma que nós temos, que é a nossa fé, né? Sem fé, a gente começa verdadeiramente a cair, a esmorecer, né? A ficar preso, né? E não saber o que fazer, até cair naquele primeiro grupo, voltar e ficar até desesperado, né? Eu também, como a nossa amada irmã Cris, eu me coloco no grupo dos otimistas, né? Usando a armadura da fé, né? Sabendo que precisamos ter muito cuidado, sim, né? Como nosso presidente tem falado, o vírus está aí, não é para brincar, né? Não é para menosprezar o tamanho do gigante, mas nós sabemos que existe um Deus nos altos céus, que tem estendido a sua mão sobre aqueles que o temem e os guarda, né? E não vai acontecer nada se Deus não permitir, mas a nossa parte nós precisamos fazer, né? E uma coisa interessante é quando a gente começa a falar sobre o assunto, né? E a gente está aqui para isso, para ouvir, para aprender cada vez mais, né? E colocar em prática aí para a gente um dia, já, Jesus está voltando para buscar a gente. Bom, eu particularmente no começo eu fiquei um pouco meio desesperada, assim. Eu continuei confiando em Deus, claro, com certeza, mas eu confesso que no começo eu comecei a pensar mais sobre a volta de Cristo, comecei a assistir mais pregação sobre Apocalipse, essas coisas assim, porque realmente a gente sabe que isso é um dos sinais da volta de Cristo. E o que vocês acham de cristãos que ficam no posicionamento dos desesperados? O que vocês acham? É uma atitude de cristão? Isso é normal? Essa pessoa não está com fé o suficiente? Com o irmão Marcelo, o que você acha? Você acha que isso é coisa de cristão, ficar desesperado? Na verdade, a gente sabe que não é coisa para o cristão, né? A gente não deve ficar desesperado. Mas o cristão, ele também é carne, ele também sente, né? Ele tem a sua alma onde os sentimentos são depositados ali. Às vezes a alma está abatida, como o hinário 193, né? A alma está abatida, a gente está cabisbaixo. Uma situação dessa leva até a certo ponto, de repente, a um certo desespero. Porém, a gente vai lembrar, não tem como não lembrar a palavra de Deus. Quando Jesus estava ali naquele barco, dormindo, e aqueles homens que andavam com Jesus também ali estavam. E o barco começou a balançar, né? E a coisa começou a ficar o quê? Desesperadora. Vamos imaginar essa cena, né? Um mar aberto, vento, tempestade, ninguém. Você, por um minuto, mesmo sabendo que o mestre estava ali, que ele não deixaria, porque era a promessa dele estar com a gente, ali a gente, naquele barco, sentiria o desespero. Não é muito diferente de hoje. Só que, como o Samela falou, eu entendo que, nesse momento, nós temos que tomar um posicionamento. E esse posicionamento cabe, sim, adorar a Deus sobre todas as coisas, né? Faz lembrar um texto que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 8, a partir ali do 35, ele vai falar que nenhuma dessas coisas pode nos separar do amor de Cristo, né? E a gente amar Cristo é guardar as coisas que Cristo nos ensina. Quantas coisas nós temos aprendido aqui nessa igreja para guardar? Por quê? Aí a gente vai ficar como aquelas virgens, né? Com bastante azeite na botija, para quando chegar essa hora, não vir o desespero sobre a nossa vida. E a gente começar a colocar em prática, como a gente está fazendo aqui agora. A gente podia estar na nossa casa, mas a gente preferiu a melhor parte, né? Estamos aqui falando desse Deus e com certeza o desespero fica bem longe das nossas vidas. E você, Cris? Bem, é coisa de cristão? Eu diria que é muito precipitado, né? A gente taxar. Você não é cristão porque você está em pânico. Ninguém aqui viveu uma pandemia. E nós somos humanos, nós temos o lado humano. É claro que nós cremos em Deus,
Mas, por muitas vezes, sim, o desespero bate, não só mediante uma pandemia, por quantas situações na nossa vida que nós nos vimos entre a cruz e a espada, né, como diz aí. E, às vezes, bate o desespero, mas aí é um momento que a gente tem que parar tudo e rever, né, revisar as escrituras sagradas, motivos dessas lives que estão sendo feitas, tantas pregações aí, para fortalecer a nossa fé mediante ao invisível, entendeu? Porque eu diria assim, não deixou de ser cristão porque está apavorado, mas precisa ser moldado, precisa de uma orientação, de uma ajuda, e por isso que tem tantos homens de Deus, né, que estão aqui para direcionar essa pessoa na fé, nos trazer a paz que está em Cristo Jesus, para que nós possamos vencer essa batalha. Esse é o meu pensamento em relação a isso. Cristão, sim, acima de tudo, bateu o desespero, não deixou de ser cristão, mas é para isso que todos nós estamos aqui unidos, um ajudando ao outro. Com certeza. Então, isso está ajudando a fortalecer mais a nossa fé em Deus, né? Um Deus que guarda a gente em todo momento. É verdade. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte, gente. A pergunta que eu tenho para fazer para você também. A gente pode reinstalar 2020? Porque esse veio com vírus. Caraca, gente. Que... Continuando aqui, cara a cara, na AD Caramuru, a gente estava falando sobre o desespero nesse momento que essa pandemia tem causado em muita gente. Mas o segundo grupo de pessoas que a gente falou lá no começo é aquele pessoal que não está nem aí, que acha que é o próprio Super-Homem, o próprio Capitão América, que vai combater tudo e nada pega ele é invencível. Agora, a minha pergunta é fé a gente ser desse grupo, tô nem aí? Quando a pessoa está nesse grupo, ela está demonstrando fé ou ela está demonstrando outra coisa? E o que seria essa outra coisa? Cris, o que você acha? Bem, eu diria que não é fé, porque nós temos dupla cidadania, a da terra e a dos céus. E quem está nessa terra é suscetível à corona, isso é fato, entendeu? Então, você dizer que você é o super-homem, ou que você tem mais de Deus para si do que os demais, porque estão acolhidos nas suas casas, não está pronunciando a fé, tampouco o amor ao próximo e a si mesmo, entendeu? Esse é o meu ponto de vista referente a essa questão. Então, eu acho que nós temos que ser prudentes, sim, ficar nas nossas casas. Estar nas nossas casas não significa ter medo, mas significa ter amor ao próximo e amor a nós mesmos, entendeu? E, como já foi até falado, nós temos que respeitar as nossas autoridades, entendeu? É bíblico também. Então, não adianta a gente pensar que Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, se eu for pensar a partir por isso daí, então o crente não fica doente. Vocês já viram aí algum crente morrer, ter doença? Está entendendo? Fica doente, sim. Morre, é no momento que Deus chamou, que Deus quis recolher, sim. Mas nós temos que ser prudentes, entendeu? Eu diria também, eu fiquei pensando em casa mesmo, falando assim, poxa, se realmente tem um momento que Deus vai nos chamar para nos recolher, se isso já tem um tempo certo, então, realmente, aqueles que se baseiam nessa coisa de eu vou ter medo de quê? Se na hora certa, quando Deus quiser vir me buscar, Ele vem, pode ser com corona ou sem corona. Mas tem consequências as nossas atitudes. Eu fiquei pensando assim, pode até ser que o corona venha me atingir, mas olha a consequência disso. Eu pego o corona, vou ser hospitalizada, vou passar num CTI, meus familiares vão ficar desesperados. Isso são as consequências. Minha vida pode até como permanecer aqui na Terra. Não fui morar nos braços de Deus ainda, entendeu? Mas as consequências das nossas atitudes, entendeu? São coisas que a gente poderia não passar, mas por querer encarar de forma precipitada determinada situação, nós somos submetidos e submetemos aqueles que estão ao nosso lado. E ainda mais, eu diria que esses que não estão nem aí para o corona, ainda vão na casa de outros, entendeu? E não pensam, eu acho que é um pouco de falta de amor ao próximo, essa é a minha opinião, entendeu? Então, eu acho que a gente, como servos do Senhor, nós temos que ter consciência que realmente nós devemos, sim,
obedecer, ficar nas nossas casas, ontem eu falei, ficar nas nossas casas, ontem mesmo eu precisei ir a uma lotérica, a um supermercado, mas o que eu fiz? Levando o meu álcool em gel, chegando em casa, tomando banho, entendeu? É se preparar e ter consciência, porque tem que ser tudo com ordem, com decência, tudo num equilíbrio, nada no extremo. E você, irmão Marcelo, você acha que é uma demonstração de fé você não se preocupar com o coronavírus ou com qualquer outra coisa? Não, eu concordo plenamente com a nossa amada Cris. E eu tenho um ponto de vista dentro disso, em uma pregação que eu tenho, que fala exatamente, encaixa certinho nisso aí, que diz assim, muitas vezes, vou sintetizar aqui, mas muitas vezes a pessoa erra, né? A pessoa erra não por falta de conhecimento, mas por desobediência. Então, aí a palavra dita vai dizer assim, mais ou menos, pecados cometidos, falta conhecimento ou obediência, né? Por que eu falo isso? Porque dentro desse contexto, como a irmã Cris falou, às vezes a pessoa erra por não ter conhecimento de causa, verdadeiramente o que é esse vírus, a pandemia que ela formou, a epidemia que ela constituiu aqui no estado do Rio de Janeiro, assim como nos estados de todo o Brasil. E isso faz com que venha aquela pergunta, né? Será que eu conheço esse vírus mesmo? Aí é onde a pessoa, por falta de conhecimento, ela erra. Ela não conhece e age de uma forma deliberada, fazendo aquilo, a questão do não estou nem aí. E a outra situação é a desobediência. Às vezes a pessoa tem a instrução, sabe o que deve fazer, precisa sim usar o álcool em gel, né, se preocupar com aquelas pessoas, como eu tenho lá um casal de idosos, meus pais, a gente no comecinho deixou até de sair um pouco mais, né, para poder não levar para dentro da nossa casa, né, algumas coisas que a gente não fazia, passamos a fazer. Isso é o quê? Isso é obediência, porque como a irmã Cris falou, tem um texto bíblico que fala bem claramente, né, e lá, eu sempre quando eu lembro desse texto, eu vejo como Jesus ele ensina, ele disse bem claro, vigiai e orai. Ele não diz lá no texto, orai e vigiai. Primeiro eu vigio, depois eu oro. Então não adianta eu ser um cristão, ser um homem de Deus, abençoar as pessoas, se verdadeiramente na hora de colocar esse amor em prática, que é aquele amor que Deus derramou no nosso coração, que hoje faz com que eu ame a irmã, né, como eu me amo. Eu tenho que amar a senhora, fazer como eu gostaria que a senhora fizesse comigo. É uma palavra que falta muitas vezes em nosso meio, e não pode faltar. Chama-se empatia. Ou seja, eu me colocar no lugar do meu próximo, né? Então, não posso de maneira nenhuma ver, tem um casal de idoso ali e tal, naquela casa, eu vou lá visitar aquele casal tal. Não, peraí, eu preciso me preocupar com ele. Se fosse o meu pai, se fosse a minha mãe. Então, da mesma forma que eu faço com os meus pais, eu preciso fazer também com os pais da minha irmã. Isso é de fundamental importância para a gente começar a colocar em prática o segundo mandamento que Jesus Cristo nos ordenou: amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então, isso faz com que a gente não erre, né? No colocar em prática aquilo que Jesus quer que a gente faça nessa situação. E, mediante o que foi colocado, mas, infelizmente, essa pandemia nos faz refletir, porque, infelizmente, tem pessoas no nosso meio que se acham mais servo do Senhor porque o vírus não vai chegar até ele, ou não vai atingi-lo, do que a gente que está dentro de casa tendo as determinadas prudências, seguindo as orientações. Infelizmente, são fatos que estão acontecendo e que nós temos que orar, interceder, pedir para que Deus venha esclarecer, né, falar o coração, e por isso que existe também esse momento, né, quem sabe, pessoas que façam isso escutando não venham a refletir também sobre o que está acontecendo e sobre a prudência que tem que ter nesse momento. Então, a gente tem que ter um equilíbrio, né, entre o lado espiritual e o material, porque a gente não é um espírito vagando por aí, mas a gente também não é um corpo vazio andando para lá e para cá, né? A gente tem corpo, alma e espírito.
Mas eu ouvi uma frase muito interessante que era assim: não tem no mundo inteiro cidades que foram totalmente contaminadas pelo coronavírus, mas tem cidades inteiras que foram contaminadas pelo medo. Então, o que a gente pode parar para ver é que não existe só uma epidemia de corona, mas sim uma epidemia de medo. Aí a pergunta que eu faço para vocês é: como que o cristão tem que se comportar diante desse vírus que é mais forte do que o corona, que causa mais mal para a gente? Porque quando a gente pensa em pensamentos negativos, isso abaixa a nossa imunidade. Então, quando a gente pensa em coisas alegres, coisas divertidas, isso melhora o nosso sistema imunológico, a gente consegue combater mais as infecções. Então, o que vocês acham que o cristão ele tem que fazer? Ele tem que sentir medo porque ele é humano, ou, na verdade, isso realmente é algo que ele não pode deixar acontecer na sua vida porque é uma questão espiritual? O medo é uma questão espiritual. Como é que ele lida com o medo, irmão Marcelo? O que você acha? O medo é uma sensação muito ruim, né? Ninguém gosta de sentir medo, né? Seja de uma baratinha, né? Ou seja de um leão. Eu entendo que é o mesmo medo, né? Talvez a baratinha até cause mais medo, né? E eu sei do que eu falo porque eu tenho uma namorada que tem medo também, né? E não é bom. Mas, guardadas as devidas proporções, a gente vai ver que o medo, ele também tem o seu lado benéfico na nossa vida. Porque quando a gente tem medo de algo, a gente quer crescer, a gente precisa vencer esse medo, né? Ou Davi, quando foi lutar com Golias, né? Eu não entendo que Davi não sentiu medo. Se a gente for observar, a gente vai ver que ele foi sendo preparado no decorrer do tempo para estar naquele lugar. Mas um ser humano normal, como Davi era normal, era homem, né? Como qualquer homem do dia de hoje, tamanho, tal, olhava para aquele gigante, mais de 3 metros de altura, não vai sentir medo? Claro que vai. Só que ele venceu o medo, porque o espírito que está sobre a vida do crente precisa ganhar o medo, vencer o medo. E quando isso acontece milagre sobrenatural, como aconteceu na vida de Davi. Né? Então, entendo, amadas, que as situações elas vêm nesse mundo, e nós estamos inseridos nesse mundo, por isso Jesus falou que nós estamos aqui, mas não fazemos parte daqui, a nossa pátria é outra, né? Por quê? Porque ele nos capacitou através do Espírito que foi derramado em nossos corações, está lá em Romanos capítulo 5, né? Nos fortalecendo, não só no amor, mas também para vencer essas nossas dificuldades, tanto emocional, né, quanto as dificuldades físicas também, né? Tudo por quê? Porque ele transforma a nossa vida de dentro para fora. É tudo aquilo que a gente tem, e cada um de nós tem sim o seu medo lá no fundinho, né? Cada um tem medo de uma situação diferente. Essa situação da pandemia veio mostrar para mim algumas coisas que Deus já tem vindo me preparando, né? Há uns tempos, né? E não tenho receio nenhum de falar acerca de dependência, cada vez mais dependendo da mão poderosa de Deus. Irmã Cris também é comerciante, sabe do que eu estou falando, né? Quando para uma parte do comércio e você é atingido por aquilo, a gente tem a oportunidade de colocar mais ainda, né, a fé no Deus, como o nosso pastor sempre fala, que Jeová Jirei, o Deus da providência. E sabendo que o medo ele é uma coisa que é espiritual, né, uma coisa que a gente sente também, como que você acha que o cristão tem que se comportar diante desse vírus que é mais forte, que é o vírus do medo? A Cris. Para responder, eu queria dar menção à palavra do Senhor, que fica em Filipenses 4, o verso 6 e 7. Não sejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu diria que nos dias de hoje, é claro que existe o corona, mas o que existe de pior, que eu acho que o mais agravante na situação, é o medo interior. Eu vou chamar assim de inferno interior que existe nas pessoas, que causa o pânico, que aterroriza as pessoas, mesmo estando dentro das próprias casas. Mas, como diz a palavra do Senhor, a paz de Deus,
que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O que significa aqui a paz de Deus? Não é qualquer paz. Não é aquela paz que, mediante a guerra, acabou a guerra ou chegou a paz. Não, é aquela paz em meio à guerra. É você saber que tem um vírus aí que pode trazer um mal, que é letal, que pode prejudicar alguém, um ente querido, mas você, mesmo assim, se mantém em paz. Porque é a paz de Deus. Não é a paz que nenhum psicólogo, psiquiatra, antropólogo, sociólogo, ninguém pode explicar. É a paz que só vem de Deus. Então, eu diria que esse inferno que hoje existe em muitos corações, aquele que é respaldado, que tem o Espírito Santo de Deus, que tem a paz de Deus dentro de si, vai passar por essa fase, entendeu? E aqueles que não estão conseguindo controlar as suas emoções, que tenham se baseiem em pessoas. Nós estamos aqui para isso. Tem os meios sociais para isso, entendeu? Uma palestra como essa, edificante, quantas palestras aí fora também, pregações, então que a gente venha se basear na paz que excede todo entendimento, que só vem de Deus. Amém. Gente, a gente tem aprendido muita coisa aqui, mas agora a gente vai fazer uma pausa para o nosso comercial. Mas calma, não é ômega 3, é álcool em gel mesmo. Bom, gente, a gente está aprendendo muita coisa aqui, tanto sobre o corona, sobre como lidar com a nossa própria vida. Então, tudo isso que você está aprendendo aqui sobre medo, desespero, fé, você não aplica só para essa fase, não, porque o corona vai passar. Essa é a fala dos otimistas. Mas esses otimistas, eles também não são só, tipo, vai dar tudo certo também, glória a Deus. Eles também precisam ser realistas. A gente sabe que tem causado muitos problemas na saúde, na área financeira, na economia do país, porque está todo mundo parando, ficando em casa de quarentena. Mas a minha pergunta é, um cristão, ele pode ser pessimista? Ele sabe que Deus é poderoso, que Ele cuida de tudo, mas cabe espaço para ele ser pessimista diante dessa situação? O que você acha, Cris? Bem, eu diria que não cabe a nós sermos pessimistas. Nós temos que estar respaldados na palavra de Deus. É claro que muitos pensamentos ruins passam na nossa mente, entendeu? Mas, mediante a palavra de Deus, eu diria que a pergunta seria: como ser otimista em meio a esse tempo tão desfavorável, né? Em meio à pandemia, em meio a tantas coisas? Então, eu diria que eu tenho assistido assim, muitas pregações, e aquela que mais tocou comigo é quando fala que nós temos que fazer o controle dos nossos pensamentos. Então, nós temos, sim, é claro que, por muitas vezes, a gente não pode evitar de pensar algo. Às vezes, passa na nossa mente coisas ruins. Se não fosse isso, não teríamos ansiedade, não teríamos insônia, entendeu? Passa, sim, mas a gente pode até passar, mas nós temos que controlar os nossos pensamentos. Nós temos que edificar os nossos pensamentos para conseguir vencer essa pandemia. E como que vai fazer isso? Quando vier aquele medo, aquela sensação ruim, sabe? Aquele querer bater o desespero, você vai lá, respaldado na palavra do Senhor, vai ler a Bíblia, adora, bota o som, adora ao Senhor, vai brincar com seus filhos, entendeu? Porque vai pegar uma pregação, tem tantas pregações que trazem alimentos tão bons para nós. Então, como vencer todo esse pessimismo? Através da palavra do Senhor, com oração, com a Bíblia, fazendo, né, com os nossos familiares, esse momento gostoso em família, que por muitas vezes na correria do dia a dia a gente não consegue manter. Esse é um momento também de estarmos mais próximos dos nossos, entendeu? Não é, quando eu falo mais próximos dos nossos, não é aglomerando, vamos juntar todo mundo, não, a sua família, tá? A sua casa. E, nesse sentido, colocar os nossos pensamentos em coisas boas, coisas edificantes. Nós podemos controlar, sim, os nossos pensamentos. Às vezes, não podemos evitar de pensar algo, mas podemos controlar e colocá-los numa direção. Opa, ele quer escapar para o outro lado. Não, vamos lá ouvir esse louvor, vamos ouvir essa palavra, vamos nos fortalecer, porque essa fase vai passar e nós vamos vencer em Cristo Jesus. Irmão Marcelo, você acha que é possível a gente ser otimista e realista ao mesmo tempo? Ou será que essas coisas não tem como você ser otimista e realista? Ou é uma coisa ou é outra? O que você acha?
Bom, Samela, eu sou suspeito a falar porque lá na minha casa, na minha Jerusalém, dizem que eu vejo tudo sempre pelo lado azul, né? E eu gosto disso, porque verdadeiramente, né, a nossa regra de fé, a palavra de Deus, ela nos ensina que tudo que sair da nossa boca seja para edificação, né? Então isso faz de nós, faz do cristão, um eterno otimista, né? Sempre que há um otimista, é aquela pessoa que vê sempre a coisa pelo lado positivo, porque mesmo que aconteça uma situação que ninguém quer, como o coronavírus, mas nisso a gente começa a ver aqui de uma ótica de que é um trampolim para o crente, como o tema que foi selecionado, dizendo que o que tem no nosso coração a respeito disso. A gente pode mostrar que tipo de crente a gente é, qual o grau da nossa fé, se a gente está num grau de obediência às autoridades constituídas, como já foi dito, se a gente vai escolher, obedecer ou sacrificar, né? Tudo isso vai fazer com que o otimista, ele coloque sempre a palavra de Deus nos seus lábios. Como a irmã Cris falou, meditar, orar. Quando a gente se aproxima mais das coisas de Deus, Deus ele começa a nos preencher, né? E se já tem esse espírito de otimismo, automaticamente você vai começar a exalar isso, né? Você vai chegando, onde você chegar, né? Tem um jargão que sempre fala, onde você colocar a planta do teu pé, você vai ser bênção, não é? Usado pelo Senhor. Isso é prova de otimismo, de quem espera algo muito maior, né? Então a nossa vida está nas mãos do Senhor. O nosso futuro continua nas mãos do Senhor. O que vai acontecer amanhã, o otimista espera sempre ser o melhor, porque Deus sempre tem algo melhor para a nossa vida. Crendo nisso, né, eu louvo a Deus, porque Ele nos dá esse momento aqui, né, para a gente bater um papo, né, e crescermos juntos em Cristo Jesus. Bom, então a gente percebeu que esse tempo de quarentena, Covid-19, tem causado muito crescimento nas pessoas, porque esse era um tema que as pessoas não paravam para conversar, sobre os valores da família, sobre aquilo que realmente é importante. E a gente sabe também que esse momento de crise é um momento que se revela a muitas pessoas, se elas vão crescer ou se elas vão parar no estado que elas estão. Então, a gente pode encarar esse momento como um nascimento de uma borboleta. Enquanto ela está como uma lagarta, ela precisa sofrer, fazer um pouco de força para depois sair desse período e começar a voar por aí. Mas agora uma pergunta para vocês, que, na verdade, é uma pergunta assim, um pouco mais assim, íntima, digamos assim, para a gente já fechar para o próximo momento da gente falar os agradecimentos, mandar os abraços para os nossos familiares, né, que estão lá quarentenados. A pergunta é, não precisa me responder. Vocês tomaram banho de álcool em gel? Não, gente, estou brincando. É porque as pessoas estão colocando o valor de álcool em gel quase, meu Deus, quase é ouro. Vou comprar álcool em gel para vender, para ganhar, né, dinheiro nessa época, né? Porque a gente precisa entender que água e sabão também funcionam tanto quanto álcool em gel. Então, o nosso recado para você é show desespero, não precisa se desesperar, tenha precaução, mas, acima de tudo, não deixe o medo entrar no seu coração. Sempre tenha fé de que Deus ele vai estar com você, independente do momento. Ele sempre vai estar com você, com a sua família, não importa a situação. Ele pode não acalmar a tempestade, mas ele com certeza pode acalmar você, beleza? Gente, agora a gente vai entrar para o nosso momento de agradecimentos. A gente agradece ao pastor Sostene, o pastor presidente da nossa igreja, que Deus continue abençoando ele e toda a sua família. Também agradecemos ao pastor Galvão Ximenes, que é o nosso pastor dirigente aqui da igreja, que disponibilizou esse lindo e amável lugar que se chama a nossa igreja, a de Caramuru. E também agradeço a Cris, que está aqui com a gente. Muito obrigada por você ter aceitado esse convite nesse momento. Também ao nosso irmão Marcelo, muito obrigada. A gente realmente está muito grato por vocês terem aceitado esse momento para estar junto com a gente, trocando ideia, abençoando as pessoas em casa. E quem quiser mandar um abraço, um beijo, essa é a hora, tá? O Brasil inteiro te assistindo. Pode falar. Quer mandar um abraço? Eu gosto muito de abraçar. Nesse momento a gente não está podendo muito, né? Mas de longe assim eu quero mandar um forte abraço, né, para o nosso pastor, nosso amado pastor Galvão, né? A gente tem estado um pouco juntos, né, por conta dessa situação,
mas eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, como a Samela disse, né, estendo um forte abraço a ele, a toda a família, também a todos os pastores dirigentes no campo de Bangu, que não tem sido fácil, mas nós temos orado por cada pastor em cada congregação. E Deus tem feito essas situações assim, tem dado oportunidade para estarmos juntos através da tecnologia. Né? Louvo a Deus pela vida da Samela, né, dessa equipe que nós temos aqui, que tem providenciado tudo isso, né, fazer acontecer. Louvo a Deus pela vida da irmã Cris. Não posso deixar também de mandar um forte abraço para minha namorada, né, a diaconisa Josiane, está lá nós vendo, né? Minha filha Lohane, meu filho Júnior, né? Louvo a Deus pela família que Deus me deu, né? Que Deus continue alcançando-os e trabalhando na vida de cada um deles, né? Muito obrigado pelo convite, Samuel, estou muito honrado, né, de estar aqui na nossa casa abrindo, né, juntamente com o Cris, e esse programa aqui tem sido bênção em nossas vidas. Realmente, muito obrigada a toda a equipe. Vocês são sensacionais. E, gente, a gente não pode deixar de agradecer o pessoal que está em casa assistindo a gente, né? Fazendo esse Caramuru Flix na casa deles, né? Muito obrigada pela sua presença, por você ter nos disponibilizado esse tempo seu aqui com a gente. E a gente quer agradecer você por esse momento de estar aqui com a gente. E esse é só o primeiro de muitos que vem por aí, né, Cris? Verdade. Se Deus quiser, muitos pela frente virão. E, realmente, todos já agradeceram, só quero reforçar aí o pastor que confiou a essa equipe de fazer esse momento tão especial, tão legal. E, como eu não falei no início, agora, finalizando, eu vou falar. A paz do Senhor, amado pastor. Muito obrigada. Tchau, gente. Forte abraço. Abraço virtual agora. Glória. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tu és tudo que eu mais quero.